Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos essas horinhas aqui juntos, né, Eliane? Isso, é um prazer, né, Mirtes, a gente estar conversando com você. Assista, participe, né, Mirtes? É um prazer, estamos de casa nova Isso, também, né? é tão diferente, né? E a gente, Isso, então a novo gente estilo, né? estamos na quarta temporada, É né? isso. E quem nos assiste é grande responsável por tudo isso, né, Por tudo Eliane? isso, é por você que nós estamos aqui, né? Verdade. É. Hoje a nossa conversa vai ser sobre conhecendo o Consolador. Porque se tem uma das coisas que a gente mais fala é sobre o Espírito Santo, né? Isso. Toda hora a gente está falando sobre o Espírito Santo e às vezes a gente precisa falar um pouco mais para saber como lidar com ele, porque às vezes você sabe muita coisa sobre ele e não tem prática de vida com ele. Isso, quando a gente resolveu falar sobre esse assunto, eu gostei muito por causa disso. É, é tão simples e ao mesmo tempo complexo, porque eu sinto que algumas pessoas deixam de receber essa bênção ou de viver nesse fluir do Espírito, né, sabe, porque não conhece direito, Sim, é né? bem isso mesmo. E então, nós vamos começar lembrando que a descida do Espírito Santo, ela já foi profetizada no passado. Lá Isso. no Velho Testamento, eu vou ler para vocês no livro de Joel, capítulo 2, começando no 28, que diz assim: E acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E até sobre servos e sobre servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que bacana, Né? né? Pois é, Isso, ele já era uma promessa antiga, já havia antigo. a expectativa, porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava dentro de Em ninguém como todos, né? hoje, né? Alguns tinham os Alguns vinham, dons, né? ele Da vinha profecia. sobre, a É, pessoa era tomada pelo Espírito isso, naquele isso, período, né? isso. Agora, quando Jesus veio, né, ele confirma isso, e eu também quero ler para você, lá em João 14, começando no 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Outros, isso. É muito interessante e assim, essa promessa de que Jesus iria, que ele ressuscitou, né? Mas que ele deixaria o Consolador conosco, né? O E Espírito ele Santo viria da habitar em em nós, nós. sabe? Aí eu te pergunto, claro que todo crente sabe disso. Não tem crente que não saiba Isso. disso, né? Mas quando ele disse isso, é para que nós não sentíssemos sozinhas nunca mais, né? Nunca mais, E exatamente. para que nós tivéssemos benefício, né, é, com esse Espírito Santo, né, fosse um benefício para nós. Tanto é que isso está escrito em João 16:7. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Né? Isso, olha que Então, interessante. É. aí o que a gente costuma ver em relação ao crente e em relação a esse lidar com o Consolador, né? É tão simples como parece quando a gente lê, dizendo, ele está em você, ele habita em você. Essa Não, consciência que ele está não, não dentro, é. né? Não é. Eu gosto. Aí eu gostaria de. Acho que tem dois pontos principais. Sim. Que é dizer assim também, que na criação, em Gênesis, o Espírito já pairava. Então, não foi só ali, né? Quer dizer, ele já acompanhou, né? E ele dizia assim que ele pairava sobre as águas, É, né? E tal. Mas, assim, é o que nós estamos falando. Quando Jesus veio e foi ressuscitou, houve em Pentecostes, né, uma marca muito forte, porque naquela época os cristãos também estavam sendo muito perseguidos. sim. Agora, hoje, nós temos que aceitar, né? A gente
cabe a nós pedir, aceitar, entender, e é isso que eu acho legal dessa nossa conversa, fazer esse despertamento com as pessoas para desejar, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, ao encarar isso, ela começa também assim com comparação, com medida. Ah, fulana, ai, parece que o Espírito Santo age ali, o outro parece... Não tem uma coisa assim, né, Tem. de achar, mas ele está dentro de cada um de Um de nós. nós. E aí tem uma coisa assim que é pessoal, né? É uma Sim, experiência totalmente. íntima e pessoal com o espírito. Até a gente estava comentando que tem aquelas situações que até aquele livro do Benihim fala, né? Que é uma época que ele jogava um O paletó paletó para fazer a cura. E naquela situação curou, que ele É. ouviu do Espírito Santo. É. Mas depois todo mundo queria que ele jogasse o paletó para ver a cura. Daí ele falou, não é assim, o Espírito Santo não estava ali, não é assim. Então, não é uma situação que ele costuma aparecer. É pessoal, é individual, depende da fé, né? Depende do com quão você está ligado a ele, né? E assim, e muita gente também associa, às vezes, a ação do Espírito Santo com algumas características de dons que ele dá. Então, Isso. pensa assim, aquela pessoa profetiza, tem o Espírito Santo, Isso, né? sim, Né? isso, só nessa situação, Só você nessa falou bem. situação, não é? E não Ele é assim. confunde, sabe, os dons do O Espírito e tudo, mas do jeito que Joel profetizou e do jeito que aconteceu, principalmente no Pentecostes, ele foi franqueado A todos teriam a acesso. todos. Exatamente. O Espírito Santo foi derramado sobre todos, e todos poderiam ter benefício É dele. isso. E no Pentecostes, então, foi mais aberto porque ele veio como língua de Sim, fogo. As pessoas estavam ali e viam, né? é o Um que- fogo que não consumia, né? Mas era às vezes o que as pessoas chamam de uma segunda unção, Unção, de uma visitação, visitação, né? é. Porque nós nunca podíamos pensar num Espírito Santo dentro de nós que nos comandasse como bonecos, ele existindo e nós, Isso, né? não é assim. Mas por isso que fala, é uma convivência íntima, uma harmonia, em que nós chamamos, ele vem, nós aceitamos, a gente obedece, vamos dizer assim, ele vem e vamos dizer, é um governo em nós, é nosso e em nós conjunto, né? Porque na verdade tem tudo a ver com a própria propósito do próprio Deus. Isso. Ele nos criou com liberdade para aceitá-lo ou não. E né? isso, Né? nós temos. Nós temos exatamente. liberdade. Ele diz, eu estou criando alguém que pode me aceitar como aquele que o criou, mas também pode me deixar do lado. Essa é a grandeza A dele. grandeza de Né? respeitar. De respeitar. É. E o Espírito Santo também tem o mesmo Mesmo respeito. respeito, Ele está exato. ali para ser o teu ajudador. Foi isso Foi que... ajudador, Agora, com quem tem que pedir ajuda é Somos você. nós. Primeiro, a gente tem que reconhecer que precisa. Segundo, ter a humildade de aceitar, né? Porque ele está ali. Está ali. E por isso, quando a gente vai orar, às vezes com alguém, a gente pede que ele dê espaço para o Espírito Santo. Porque às vezes a gente percebe, sabe, o Espírito Santo está lá, mas aquela pessoa nunca nunca permitiu que o Espírito Santo se manifestasse. Nem nas orações que ela fazia. Ela chega lá e ora com que, Senhor, eu te mando isso, sabe? Isso. Não dá esse espaço que ele, né? Muitas das vezes, até por ignorância, porque é uma coisa difícil, é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil de entender e pôr em prática. Claro. Porque uma coisa é entender, outra coisa é você orar e pôr em prática, né? Sabe? Então, houve um tempo que isso era para alguns, porque como no Velho Testamento era só para alguns, ele vinha só para alguns, né? Em casos eu acho que, específicos, né? a princípio, pode-se pensar assim, né? Aquele sim conseguiu, tá. Não, mas na história da igreja, na igreja primitiva, a gente vai ver que tinha mulheres profetisas, era para todos mesmo, né? Para todos. Então, tudo porque ele veio para isso, para ele nos capacitar, né? Isso. Então, aí a gente tem todos os textos na Bíblia falando do Espírito Santo. E tem cristão que conhece todos os textos. Se a gente for pegar, conhece todos, mas nunca deixou acontecer, né?
Exatamente, não tem essa experiência viva com ele, fluiu, e né? até às Ele vezes, conviveu sabe? com o Espírito Santo. Então, eu vou ser bem prática com vocês. Tem, às vezes, a pessoa diz assim, aí eu ouvi, o Espírito Santo me disse, aí a outra pessoa do lado falou, olha, eu tenho o Espírito Santo e ele nunca me disse nada. Não tem isso? Tem Né? as formas Mas diferentes. por quê? Porque tem formas diferentes, tem sensibilidade diferente. Às vezes aquela pessoa que está falando assim, o Espírito Santo não me disse nada, às vezes o Espírito gritou várias vezes. E ela não ouviu. E ela não né? ouviu, E ela não estava entendeu. aberta para a ação do Espírito, Do Espírito né? Santo. E eu vou contar uma experiência, uma primeira experiência que eu achei muito interessante, é que nós fomos para uma reunião de oração e nós éramos exatamente 20 pessoas, todos crentes, e ela estava acontecendo ali naquela casa porque tinha chegado um pastor, um profeta de um outro estado, e ele tinha ido em umas igrejas, tudo, alguém acabou convidando, né? E estava eu, minha mãe, minha irmã, né? E desde o primeiro momento, na hora que a gente foi orar para começar a reunião, que todo mundo deu a mão, eu uso sempre essa expressão, eu comecei a ficar incomodada no Espírito. Porque a palavra de Deus diz que a carne discerne da carne e o Espírito discerne do Espírito, né? Perfeito. Comecei a ficar incomodada assim no Espírito. E no transcorrer da reunião, quando aquele homem começou a falar, eu não testificava nada, aquilo me parecia uma coisa que não tinha a ver. E sabe o que aconteceu? Eu fui ademoestada mesmo. A minha mãe me chamou de lado ali e falou, vem aqui comigo. Aí eu lembro das palavras da minha mãe, ela disse assim, nós somos em 20 pessoas nessa sala. Só você não gostou, não se mostrou. E eu quis falar na hora assim para minha mãe, era uma coisa assim, meu espírito não testificava aquilo, eu não acreditei no que ele falou, nada. Mas a minha mãe estava tão empolgada com ele, igual os outros, tudo. E eu fiquei, e aí eu até voltei para casa pensando. O tempo todo eu pensava que o Espírito Santo estava agindo. Mas com a bronca tão grande da minha mãe, eu comecei a pensar, balançou. Será? Porque é o que umas pessoas pensam às vezes, né? Será que é o Espírito mesmo? Mas como Deus faz as coisas. 2 dias depois, este homem, que se dizia pastor e profeta, ele ficou doente, ele teve um problema sério de saúde, ele precisou ser internado. Quando foram levá-lo para o hospital, viram até que a documentação dele, o nome dele nem era o nome que ele se apresentava. Na verdade, ele era um estelionatário, que já tinha passagem pela polícia, inclusive. Você já pensou? E eu lembro que a minha mãe pediu perdão para mim, sabe? Mas, na hora, assim, eu fiquei pensando mesmo, 20 pessoas numa sala, né? Quem sabe minha mãe não está com razão, eu tenho levantado. Discernir não é tão fácil, né, Eliane? Não é, principalmente numa situação dessa em que às vezes você é única num contexto, né, de uma sociedade ou de um grupo, e às vezes fala, porque tem isso com você, falou, e o outra pessoa teve uma outra impressão. Sim. Como é que você vai questionar, né? Este é um problema, porque quando a gente diz assim, sabe, e a gente ouve muito, tem pessoa que chega assim, Deus me falou, e quando ele diz Deus me falou, foi através do Espírito que está nele. Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Aí você fica pensando, meu Deus, você olha... Como que a pessoa sabe, né? Aí você não pode falar nada, porque ela botou Deus no meio. Porque é com ela, é pessoal, é dela. É dela, sabe? Aí a gente vê que mais tarde deu tudo errado. Tudo errado, que não tinha, não era, né? E vai se fazer o quê? Exatamente. Eliane, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure,
química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta e nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Sobre o Consolador, porque existe tantas perguntas, tantos questionamentos. Isso. Mas uma coisa, Eliane, assim, a Bíblia nos orienta a pedir por isso. Também tem isso, a buscar isso. Isso que eu ia conversar, que acho que é interessante a gente trazer à tona até para você que nos assiste. Assim, e se você teve uma intuição, vamos dizer, se algo, ou às vezes pode vir em forma de sonho, né? Sim. Às vezes a pessoa sonha com, claro, né? Então, ora, pede a Deus, né? Para te dar uma certeza, né? Para confirmar com outras pessoas, Sim. né? Tem alguma forma de você confirmar para não deixar se enganar pela sua própria vontade, às vezes, né, Mirtz? Sabe por quê, E achar querida? que é o Espírito Santo, né? E tem isso, sabe? Quando tem dois lados. Por exemplo, eu fiquei muito tranquila quando as coisas aconteceram, nessa história que eu acabei de contar, que Deus confirmou Você que orou o Espírito 2 dias Santo depois, realmente isso, estava mostrando aquilo. aquilo. Quando a gente tem dúvida, e você colocou uma coisa muito boa, porque as pessoas normalmente têm dúvida. Tem, né? e é real essa dúvida. Não, e às vezes ela não tem dúvida, ela tem uma certeza tão completa e está enganada. E está enganada também. redondamente. Redondamente enganada, porque aquilo é uma impressão pessoal dela, que ela precisa de apoio, transfere. Então, você falou uma coisa muito certa, a gente tem que sustentar essas coisas com outras. Então, a gente começa assim. Primeiro, você falou muito certo, orando com outra pessoa, porque a outra pessoa também tem o Espírito Santo. E esse Espírito pode testificar. Pode né? testificar, exatamente. Agora, quando você diz assim, o Espírito Santo me falou, e é isto e pronto, você está dispensando a oração do outro, você não quer, não tem o que se fazer, o apoio do outro, porque como a gente sempre fala aqui, né, que o evangelho é de relação, relação. Deus relação ao outro, então, sempre está, se é uma decisão importante... Se ele é o Consolador, se ele está e o outro está, Deus vai nos ajudar, porque daí eu digo, Eliane, eu estou sentindo pelo Espírito, aí eu compartilho com ela. Ela fala, vou orar com você a respeito disso. Exatamente. Vamos supor que num primeiro momento ela ore e falou, ai, Mirtz, eu não consegui discernir o que é uma possibilidade. Vamos orar mais um pouco. Aí, no outro dia, ela me telefona, Mirtz, eu estava orando agora aqui sobre o que nós falamos, e o Espírito Santo eu senti, tá? Aí eu já tenho uma segunda posição. Eu posso levar ainda a uma terceira posição que a Bíblia orienta, que diz que a gente submete isso a um conselho, né? Certo. Eu chamo ou mais alguém ou tal e pode posso levar um pastor, um líder, né? e tudo mais, e continuarmos buscando junto, né? E tem tudo, sabe? A gente vai ver assim, tem até algumas coisas, uns criticam, outros não, mas você lembra de Gideão que pediu prova? Isso, né? Ele ouviu, gente, ele ouviu, a voz foi audível, ele ouviu tudo. Mesmo assim, ele disse assim, mas eu quero uma prova aqui. O que eu estou ouvindo é de Deus mesmo. Exatamente. Sabe? Você pode pedir prova e Deus dá, ou não dá, mas é uma possibilidade que a própria Bíblia nos coloca, né? Que é uma possibilidade. Que é uma possibilidade, né? E a gente tem que levar em consideração que às vezes um não ou um silêncio também é uma resposta de isso não, também, né? Que a gente cala, e você falou, a gente vai viver experiências bem individuais, né? Uma vez eu sonhei também, agora me veio isso, eu sonhei que eu e nós tínhamos um ministério juntas, né? Nós éramos em 5 pessoas, um ministério fora da igreja, né? Que a gente trabalhava fora da igreja nesse ministério, éramos de igrejas diferentes, o ministério interdenominacional, e eu sonhei que eu estava com uma delas e uma cobra se levantou no nosso meio. Olha. Aí foi sonho, sabe? Eu orei e para mim, assim, orando no Espírito, sim,
que havia no meio de nós 5 uma cobra. Aí eu fui contar, repartir com aquela que eu tinha. Ora. Nós oramos juntas e ela falou para mim assim, foi tão interessante. Ela falou, eu estou sentindo, nós vamos ter uma reunião. De fato, nós íamos ter uma reunião uma semana ali depois. Ela falou, vamos orar junto em concordância sobre uma coisa? Porque eu tinha dito que essa cobra era uma cobra verde. Ela disse, nessa reunião, sabe, esta pessoa vai estar vestida de verde, vai ser a única vestida de verde. Eu concordei com ela, nós concordamos com aquilo. E foi impressionante no dia da reunião. Na hora que a pessoa entrou vestida de verde, eu não sabia assim, o que fazer, porque a gente tinha pedido isso para Deus, mas a gente não sabia como reagir. Isso, sabe? E a gente fez a reunião, não parecia nada muito anormal, ela estava se portando como sempre se portava, a gente até ficou, porque a gente já tinha ficado chocada de saber que tinha... Isso, com o aí, sonho, terminada a reunião, vamos orar para Deus realmente ver. E foi tão interessante que, né, a maneira como Deus tem agido de cada coisa, dias depois ela disse que o marido exigiu que ela saísse desse... Olha, então, já falou para ela também. Deus então, tira... assim, o marido falou que isso estava dando muito trabalho, que ela não podia ficar tão fora de casa. Enfim, botou um monte de empecilho e pediu que ela saísse daquele ministério. Que ela saísse e ela não era para estar no grupo mesmo. É bem isso mesmo. Então, tem umas coisas assim, né? E isso é interessante, porque quando a gente é novo na fé ou está mais despreparado e chega uma pessoa e fala, não, falou e tal... Você fica meio assustado, né? E quando você tem um parâmetro, então deixa eu orar Sim, agora. Eu também tenho um espírito, né? Eu também tenho. Fala Ele comigo. Tem que testificar, fala comigo, é bem assim, sabe? Se é isso. Tanto é que quando alguém profetiza sobre a sua vida, sabe? Ele vem e o Espírito me diz que você está... você tem algumas atitudes que você pode tomar. Você pode falar, amém, quero tudo isso, entendi tudo. Isso. Ou você pode guardar aquilo e falar, olha, nunca no meu coração isso me passou para cá. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe e confirme. Não é isso que a gente faz, né? Se for alguma coisa, olha, eu não quero que isso aconteça, eu rejeito, o Senhor me ajuda, né? Me ilumina para que isso não aconteça, se às vezes é uma coisa ruim, né? E tudo mais. Enfim, tem várias... É uma palavra que pode ser mal, muito ampla no contexto, mas é uma palavra chamada governo mesmo, autogoverno, que com o Espírito Santo como um conselheiro, como um ajudador, como um inspirador, né? A gente pode consultar e ele está sempre com a gente. Né? Porque o que vai fazer essa resistência é se aquilo for da sua vontade, a tua vontade estiver prevalecendo muito, né? Isso, aí também é uma coisa que tem que cuidar. Quebra em mim se for só coisa minha, né? Porque às vezes a vontade é tanta, né? Porque a orientação nossa é enchei-vos, ele diz, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, existe uma medida. O Espírito está lá e tem uma medida. Às vezes você tem 10 anos de convertido e o Espírito Santo te ajudou 2 vezes nesses 10 anos, não é? Está raso, né? Está muito longe, raso mesmo, né? Isso, né? Ele diz assim, ele dá a orientação da gente se encher no Espírito e uma orientação, que essa eu até quero ler para você, para a gente comentar um pouco. Lá em Gálatas 5, a partir do 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso, não é isso, não é isso, né? A respeito disso que a gente está falando. Está falando, né? Exatamente. E aí, como diz um desenho que eu gosto muito, há um conflito de interesses, né? Porque às vezes a carne quer uma coisa, o nosso corpo, a nossa vontade. E ela é forte. E o Espírito Santo, porque o Espírito Santo anda na palavra, na verdade. O correto é outra coisa, né? Então a gente quer dar uma chegadinha ali para fazer aquilo. Né? Sabe, é assim mesmo. Andai no Espírito, sabe? Eu acho que, assim, se a gente tivesse o hábito de sujeitar todos os nossos desejos,
né, É. ao Espírito, Ao Espírito, né, nós teríamos um padrão de vida cristão diferente, né? Diferente. É porque, às vezes, aquilo que a gente quer parece tão natural e tão bom, porque você fala, é de Deus, eu vou ajudar dois ou três, né? Ou isso e aquilo. E eu acho que é uma coisa que você sempre fala, é bom trazer aqui, assim, que nós somos cidadãos de dois dois mundos, reinos. de dois reinos, né? E é um oposto do outro, porque lá fora o mundo fala, não, faça o que te agrada, faça o que você quer, é só o que eu quero. E não é bem assim, existe alguma... A palavra de Deus nos orienta, nos aconselha, nos direciona. E às vezes a gente tem que obedecer, né? Tem que sujeitar. E em relação ao Espírito, quando foi dado para nós, diz assim, vocês receberão poder. Poder, É um Espírito que dá poder. Poder. Agora, poder para quê? Você tem que ver, né? Isso. Porque o que ele tá, você tem que ver para que esse poder, né? Para você poder usar isso, né? Por exemplo, tem gente que quando a gente está falando alguma coisa ou tem que fazer uma visita e diz assim, eu não vou porque aquela pessoa é muito difícil. A gente tem que lembrar que se é você que tem que estar lá, você tem um Espírito Santo dentro de você que pode te dar poder sobre aquilo. Sobre aquilo. Porque na carne, se você for só por você mesmo, você não vai ter argumento nenhum. E aí eu acrescento com você, o Espírito Santo vai dar poder a mim, vamos dizer, no caso dessa visitação difícil. E convencer o outro. E convencer o outro, e acalmar mesmo. E proteger, convencer tudo porque o outro. Então ele vai estar porque essas são funções do Espírito, porque daí você está pedindo a ajuda dele. Ele é o ajudador. Você está botando ele na jogada, né? Eu tenho uma querida nossa lá da MCM que contou uma história fantástica nesse aspecto. Uma pessoa que ela não se dava e não gostava, não tinha afeto, e muito pelo contrário, tinha até uma certa ira, né? Numa situação de um velório que ela teve que confrontar ou que ver a pessoa, né? Num dado momento ela falou, eu vou lá, eu vou arrebentar, brigar com ela, né? Mas ela contou que tinha até uma imagem de um santo, ou tinha uma escultura, um negócio assim, né? E ela até orou antes. Quando ela chegou, disse que ela abençoou a moça, sabe? Ela falou, eu não entendi o que eu fiz. Tipo assim, quase nem estava em mim, né? Então, em vez de brigar, foi um contexto que ela falou, olha, eu me arrepiei até, eu gostei, né? Agradeci a Deus. Porque eu tive uma atitude que eu não ia ter, foi muito bom, porque em vez de uma contenda, ou dela pecar, ou de uma situação ruim, ela ainda acalmou uma mágoa anterior. Não, foi ótimo. E isso vale para tudo, sabe, queridos? Vale até, por exemplo, principalmente para pregadores, eu acho. Eu já tive experiências assim. Alguém nos convida e nos dá o perfil da igreja. Olha, eu quero que você vá pregar, vão estar lá 50 mulheres, nossa igreja assim, elas têm idade e tal. Enfim, dá um perfil completo, pede um tema, tudo. Aí você começa a orar e busca um direcionamento, né? Você é zelosa, faz. Se você vai pregar e busca ajuda realmente do Espírito Santo, diz, Espírito Santo, sela essa palavra, pode ser que na hora de começar, isso já aconteceu comigo, de repente, sabe, o Espírito te direcionar, você puxar um versículo que não tinha nada a ver e você vê aquele mover, sabe? Então, você tá cheia do Espírito, dá espaço para ele, né? Ele faz, move, age diferente, faz a gente agir de forma... Sim, e dá muito mais certo do que quando a gente estava no controle, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, a Bíblia diz que nós temos que desejá-lo. A respeito do Espírito é isso, sabe? Porque se você não tiver essa consciência de que ele está dentro de você, que você pode usá-lo, a gente vai fazendo o que der no nosso braço. E o que não der, você pede até para o outro. Eliane, você me ajuda aqui em oração com fulano? Não é assim? A pessoa, às vezes, esquece que ela tem um Espírito Santo que é o ajudador dela. Isso. Né? E que ela tem que estar, na verdade, na palavra, né? Não é assim a todos, né, que querem. Né? Agora, para permitir, sabe por quê? Porque é aquele que nos capacita a dar frutos. A dar frutos. Os frutos virão através... São frutos do Espírito, que ele produz, sabe? E que são coisas básicas na nossa vida. Até o mais comum de todo, que é a paciência. Isso. Né? Você tem que pedir para o Espírito Santo. Tem que pedir, né? Exatamente. Se entregar a isso, obedecer, né? Querer. Né?
ficam, Queridos, né? nós chegamos ao final do nosso É, programa, tão mas eu vou rápido. prometer assim com a Eliane mesmo, É. né? Porque, inclusive, essa é uma orientação até da própria das mulheres batistas, Isso. é falar sobre o Espírito Santo Trazer mais nesses meses, isso, trazer mais exatamente, isso, né? isso. Eu acho que ajuda muito nas nossas orações, ajuda muito no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, porque Ele vai Nosso abraçar crescimento todos. espiritual, Isso, isso. Agradecemos a tua companhia e te convidamos para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.